Hoje em dia, muitas pessoas têm interesse em começar a construir casas para vender. Só que o que a maioria das pessoas não sabe é que a melhor forma de se fazer esse processo de construir uma casa para vender ela posteriormente é através do financiamento para a construção da Caixa Econômica Federal. E por mais que essa palavra financiamento traga muito preconceito, as pessoas sempre acham que pegar um financiamento é um mau negócio. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 vantagens, 5 motivos do porquê tu deveria construir uma casa para vender através do financiamento para a construção da Caixa Econômica Federal. Para começar esse vídeo, eu queria falar que as vantagens que eu vou te mostrar em relação ao financiamento para a construção são vantagens que vão interessar todas aquelas pessoas que querem construir uma casa para vender. Afinal, todo mundo que vai fazer esse tipo de negócio visa o maior lucro possível. E eu vou te mostrar porque hoje é muito mais vantajoso tu fazer esse processo através de um financiamento do que fazer isso apenas com teus recursos próprios ou daqui a pouco com a captação de investidores. Mas antes de eu entrar nessas vantagens, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve, ativa as notificações. Tem muito vídeo aqui no canal sobre o financiamento para a construção e tu assistindo eles tu vai entender um pouco mais sobre como funciona essa modalidade de financiamento. E eu também já peço que se tu ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, @engenheirosdozero. Eu tô todo dia nos stories respondendo caixinhas de dúvidas e eu tenho certeza que meu Instagram também vai te agregar bastante. E por fim, eu queria falar que todos esses vídeos que eu faço aqui são apenas uma amostra muito rasa do que é o financiamento para a construção. Então, se tu quer se tornar um especialista em construção financiada, eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo, onde tem o meu treinamento, onde eu te explico ali todo o processo da construção financiada para que tu possa, de fato, se tornar um especialista em construção financiada. Mas, pessoal, vamos então partir agora para o ponto central do vídeo. Vamos falar das vantagens de se fazer uma casa financiada para vender ela posteriormente. Vantagem número 1. Quando a gente constrói uma casa através do financiamento para a construção, essa é a melhor forma de a gente construir uma casa sem ter que descapitalizar um alto valor. Pessoal, todo mundo que constrói casas para vender entende o conceito que descapitalizar é se expor ao risco. No momento que eu tiro todo o dinheiro do meu bolso para botar na construção de uma casa, eu fico muito mais exposto a qualquer situação que eu não esperava ao longo do caminho. Então, se por exemplo, vamos supor que a gente vai construir uma casa de 500 mil reais e eu tenho esses 500 mil reais guardado. Se em qualquer momento ali, ao longo da construção, eu necessitar de mais dinheiro porque aconteceu algum problema durante a obra, eu não vou ter, eu já vou ter descapitalizado todos os meus recursos e vai ser muito mais difícil de continuar essa obra. Agora, quando a gente pega um financiamento para a construção da Caixa, mesmo que a gente tenha os recursos próprios, a gente está construindo essa casa com o dinheiro do banco. Então a gente pode utilizar o dinheiro que a gente tinha guardado para colocar em outro investimento ou daqui a pouco para utilizar como segurança para qualquer situação que a gente não esperava que pudesse acontecer ao longo da obra. E gente, ainda nesse ponto, é nesse momento que sempre quando eu falo isso, as pessoas falam: tá, beleza, Rafael, tu vai pegar esse financiamento para construção, tu não vai estar descapitalizando, mas tu vai estar pagando juros. Isso não é vantagem para ti. Só que, gente, o que vocês têm que entender, e já entrando aqui na vantagem, no motivo número 2 de o porquê se fazer uma casa financiada para vender. Quando a gente pega um financiamento para a construção, a gente paga juros. Hoje em dia aqui, esses juros estão girando na casa dos 8 a 9% ao ano. Só que quando a gente pega um financiamento para a construção, a gente está pagando juros sobre uma construção, não sobre um imóvel pronto. E a gente sabe que todo imóvel, depois que fica pronto, ele valoriza. Então uma casa que, por exemplo, a gente está gastando 500 mil reais para construir ela, quando ela ficar pronta, ela vai valer muito mais. Então se eu fosse lá e comprasse esse imóvel pronto através de um financiamento, eu pagaria a mesma taxa de juros, mas sobre um valor muito maior e eu teria que arcar com um juros muito maior. Só que não é esse ponto que eu queria falar aqui para vocês. O que eu quero falar, que é o motivo número 2 de porquê se fazer uma obra financiada para vender ela posteriormente, é sobre as condições
do financiamento para a construção de atualmente. As condições desse financiamento hoje são as melhores possíveis para quem quer construir uma casa para vender. Por que isso? Gente, quando a gente pega um financiamento para construir uma casa, durante a obra a gente não paga as prestações do financiamento. As prestações só são cobradas depois que a gente conclui a obra e faz a emissão do habite-se. Só que nesse caso, a gente está construindo essa casa para vender ela posteriormente. Ou seja, tudo ocorrendo certo, logo quando a gente finalizar a obra, a gente já vai vender essa casa e a gente não vai pagar praticamente nada de prestação. Durante a obra, a gente só paga uma taxa chamada de juros de obra, que é o juros cobrado sobre o valor que o banco vai nos liberando. Afinal, num financiamento para a construção, a gente recebe o dinheiro da obra aos poucos de acordo com o andamento físico da obra. Só que o que vocês têm que entender é que esse juros ele só é cobrado sobre o valor que nos é liberado. A gente não paga a prestação, é só os juros sobre o valor que nos é liberado. Então, trazendo um exemplo aqui para vocês, se na primeira etapa da obra a Caixa me passar 50 mil reais, eu vou pagar juros só sobre os 50 mil reais. Se na segunda etapa eu receber da Caixa mais 50 mil reais, agora eu vou pagar juros sobre 100 mil reais. Só que a gente fazendo a conta de o total que a gente paga durante todo o processo da obra, gente, é como se a gente pagasse a uma taxa de juros de 4, 3% ao ano. É um valor muito inferior ao que a gente contrata. Afinal, aqui a gente não está pagando prestações cheias. A gente só está pagando juros sobre o valor que nos é liberado. Então é justamente por essas condições que eu gosto de falar que o banco é o nosso melhor investidor. Muitas pessoas hoje constroem casas para vender captando os recursos com investidores. E tá tudo certo, isso também é um excelente negócio. Só que normalmente quando a gente faz esse tipo de negócio, os investidores nos cobram um retorno em torno dos 20% ao ano. E aqui quando o banco nos empresta praticamente todo o capital para construir a casa, ele está só nos cobrando 8 a 9% ao ano. Sendo que, se a gente vender essa casa logo quando acabar ela, a gente não vai pagar toda essa taxa. A gente só vai pagar a taxa de juros de obra que a gente pagou ali no decorrer da obra. Agora, partindo para o motivo número 3, e que na minha opinião é o melhor motivo, é a melhor vantagem de se fazer uma casa financiada para vender ela posteriormente. Que é o seguinte, gente. Pessoal, hoje em dia o financiamento para a construção da Caixa é a melhor forma de a gente viabilizar a construção de uma casa para venda. Ou seja, é a forma mais fácil de a gente captar os recursos para construir uma casa. Quando a gente está falando em construir um imóvel, a gente está falando em comprar um terreno e construir uma casa. E a gente sabe que isso é algo caro. Mesmo se for uma casa de baixo padrão, a gente está falando de altos valores. Então seria muito complicado de a pessoa captar todos esses recursos sozinho ou daqui a pouco estar captando esses recursos com investidores. Só que quando a gente está falando em financiamento para a construção, esse financiamento é sempre no nome de pessoas físicas. Ou seja, qualquer pessoa que tenha um nome limpo e uma renda comprovada está apta a pegar esse financiamento da Caixa. Sem falar, pessoal, que uma excelente vantagem que a gente tem aqui no financiamento para a construção é que a gente pode fazer composição de renda com qualquer pessoa que a gente quiser, com quantas pessoas a gente quiser, e essas pessoas nem precisam ter nenhum tipo de vínculo familiar com a gente. O que eu quero dizer com isso? Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu quero construir uma casa de 500 mil reais. Só que o banco só me libera com a minha renda um financiamento de 300 mil reais. Se eu for lá e juntar a renda com outra pessoa que consiga liberar um financiamento de 200 mil reais, a gente fazendo a nossa composição de renda, a gente vai conseguir pegar um financiamento no nome de nós dois e construir essa casa. Ou seja, é muito mais viável de pegar um financiamento para a construção do que daqui a pouco ter que captar os recursos da construção dessa casa de outras formas. É o que eu falo, é a forma mais fácil de a gente captar os recursos para conseguir construir essa casa. Então, ainda falando nessa questão de ser a forma mais fácil de viabilizar a construção de uma casa, se vocês forem pegar um financiamento para construir uma casa, o que vocês precisam se atentar? Todas as pessoas que forem fazer composição de renda para esse financiamento precisam ter nome limpo e renda comprovada. E quando a gente fala de financiamento para a construção da Caixa,
As comprovações de renda que a Caixa aceita são com declaração do imposto de renda, os 3 últimos contra-cheques ou os 3 últimos prolabores, se daqui a pouco a pessoa for um empresário. Mas eu falo aqui, gente, qualquer pessoa que tem nome limpo já vai conseguir um valor de financiamento. Se esse valor não for suficiente para a pessoa construir a casa que ela quer, a casa ali, o imóvel que ela quer construir para vender, ela pode facilmente encontrar outras pessoas que tenham interesse em entrar nesse negócio, todas elas compõem renda, vai ser liberado um valor de financiamento suficiente para que elas consigam construir essa casa e vender ela posteriormente. Passando agora para o motivo número 4 de o porquê vocês devem pegar um financiamento se vocês querem construir casas para vender. Pessoal, quando a gente vai construir uma casa, seja essa casa para morar ou para vender, além dos recursos para construir a casa, a gente precisa também se preocupar na compra do terreno. Afinal, normalmente quando alguém vai construir uma casa para vender, ela não tem ainda um terreno e ela vai precisar comprar um terreno para depois construir a casa dela. E o legal do financiamento para a construção é que a gente pode fazer tanto a compra desse terreno quanto a construção dessa casa, tudo em um único processo de financiamento. Hoje, a Caixa tem a modalidade de financiamento chamada financiamento de aquisição de terreno e construção. Então, basicamente, o banco vem, compra o terreno à vista e ainda financia a construção da casa da pessoa. É muito importante a gente falar que o banco sempre vai financiar até 80% do valor do imóvel. Lembrando que imóvel é a soma de terreno mais construção, mas esse processo funciona da seguinte forma. Vamos supor que a gente vai construir um imóvel de 500 mil reais, onde 100 mil são referente ao terreno e 400 mil são referente à construção da casa, a obra. O banco vai nos liberar até 400 mil reais, que correspondem a 80% dos 500 mil reais. Então o banco vem, vai comprar esse terreno que custava 100 mil reais e vai nos sobrar 300 mil reais para utilizar na obra. Ou seja, onde antes a gente ia ter que juntar 500 mil reais para construir essa casa, agora a gente só precisa juntar 20% desse valor, que correspondem aos 100 mil reais. Ou seja, pessoal, a gente não precisa nem ter terreno. Tendo nome limpo, tendo renda comprovada, conseguindo aprovar um crédito com o banco, a gente consegue fazer todo esse processo de compra de terreno e construção da casa, tudo em um único processo. Motivo número 5, a última vantagem que eu queria falar nesse vídeo aqui para vocês. Pessoal, quando a gente vai construir uma casa para vender, normalmente a gente já coloca essa casa à venda ali enquanto a gente está na fase de obra. Afinal, a gente sabe que quando a gente constrói uma casa para vender, o maior risco do negócio é a liquidez, ou seja, o tempo que vai demorar para que seja efetuada a venda dessa casa. Então, se a gente conseguir vender essa casa durante a obra, melhor ainda, melhor para a gente. Só que o que costuma acontecer muito, pessoal? Quando a gente vende uma casa ainda ali no processo de obra, os clientes que compraram essa casa costumam querer ter certeza, querer ter uma prova de que essa casa vai ser muito bem construída. Afinal, muitas vezes o cara compra a casa nos primeiros meses de obra e ele ainda não viu essa casa tomar forma. Ou seja, ele está basicamente comprando um projeto. Só que, pessoal, quando a gente está fazendo uma casa financiada pelo banco, o fato de a gente ter o banco por trás com os recursos é um excelente argumento para a gente utilizar na hora da venda da casa. Afinal, todo mundo sabe que o banco tem algumas exigências técnicas em relação à obra, em relação aos aspectos construtivos dessa casa. Ou seja, quando a gente fala para esses compradores que essa casa é financiada, que é uma construção financiada pela Caixa Econômica Federal, isso gera muita credibilidade e segurança para esses compradores. Afinal, eles já conseguem imaginar que vai ser uma casa muito bem construída. Afinal, tem um banco por trás trazendo várias exigências técnicas, tanto de projeto quanto de obra. Gente, isso funciona mesmo. Eu já fiz algumas casas financiadas para vender e essa é uma pergunta que os clientes sempre fazem. Rafael, beleza, mas eu estou comprando essa casa agora. Como que eu vou ter certeza que essa casa vai ficar exatamente como está o projeto quando ela estiver pronta? Gente, essa hora vocês utilizam o argumento do banco. Olha só, essa casa é financiada pela Caixa. A Caixa me exige que eu siga à risca todos os projetos, que eu siga à risca todas as normas construtivas. Então,
ter o banco por trás é uma excelente forma de captar os compradores dessa casa que vocês estão construindo. Pessoal, nesse vídeo eu falei 5 vantagens aí de construir uma casa para vender utilizando o financiamento da Caixa Econômica Federal, porque na minha opinião, hoje essa é sim a melhor forma de construir uma casa para vender. Mas 5 vantagens são só algumas das várias que existem em escolher por utilizar esse financiamento para construir uma casa. Aqui no meu canal tem muitos outros vídeos onde eu abordo outros pontos referentes ao financiamento para a construção, então eu tenho certeza que se tu me seguir, acompanhar aí todos os meus vídeos, tu vai entender quase tudo aí sobre construção financiada. Então eu te peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever, curtir esse vídeo também, porque aí o YouTube entende que é um vídeo bom, ele recomenda para mais pessoas e vocês me ajudam aí a estar crescendo o meu canal aqui. Por fim, pessoal, obrigado pela atenção de todos e até a próxima.